Vamos iniciar hoje a nossa aula de circuitos elétricos, certo? Os circuitos elétricos, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos já vistos em lei de Ohm e etc. Tá? Aqui, basicamente, é colocar o que a gente estudou na lei de Ohm na prática, tá bom? Então, o circuito elétrico, pessoal, ele vai consistir na combinação de vários componentes elétricos e eletrônicos, certo? Onde, onde a gente vai ligar esses equipamentos numa mesma rede, no mesmo circuito, tá certo? Todos eles vão estar interligados. É um exemplo mais claro que a gente pode ter aí em nossa casa, que a gente tem um circuito elétrico ligando todos os nossos equipamentos, né, e dispositivos. Dentro de um circuito elétrico, a gente pode ligar resistores, capacitores, indutores, geradores, transformadores, motores, chave, etc. Tudo isso, quando a gente monta ali o circuito, monta aquela rede, a gente vai chamar isso de um circuito elétrico. E aqui tem alguns exemplos de circuitos, né, nesse slide, que a gente vai ver melhor cada um deles aí no decorrer das próximas aulas, tá bom? Bem, e o circuito elétrico, basicamente, ele tem três componentes, certo? Acho que vocês vendo aí, você já consegue identificar quais são esses três componentes. Mas para quem ainda não conseguiu identificar, vamos lá. O primeiro componente, que é esse cara aqui, ó, certo? Esse aqui é a fonte de energia, certo? A sua, a sua unidade de medida vai ser o V, que é a tensão. O que são as fontes de energia? Pilhas, baterias, e a gente tem lá da concessionária de energia, né? Que chega no porte lá da minha casa e etc. Então, essas são as fontes de energia. É o que vai alimentar o nosso circuito. Depois a gente vai ter o Izinho, que é a corrente. A corrente são os elétrons que estão passando pelo condutor, certo? Então, os que estão rodando aqui nesse condutor aqui, isso aqui a gente vai chamar de elétrons. São os elétrons que estão percorrendo e fazendo com que os meus equipamentos, né, os meus equipamentos liguem, que é a resistência, certo? Resistências são os equipamentos que consomem energia, são os consumidores. Aqui nas resistências a gente pode colocar capacitores, qualquer que são os elementos, tá? Então os elementos que eu vou consumir a minha energia, a gente vai ver eles aqui basicamente, se a gente for estudar mais a fundo, a gente vai ver que é um pouquinho mais complicado que isso, mas para o nosso entendimento aqui, as resistências são todos os equipamentos que eu vou ligar na minha rede de energia, tá? Que aqui no caso nós temos três, ó, certo? A gente vai ter esses três equipamentos aqui ligados. Ok. Então isso aqui lembra vocês o quê? É a utilização prática da lei de Ohm, certo? Então aqui até copiei o slide anterior para vocês. Eu aconselho vocês, quem não lembra, dá uma lida lá na aula 5, se não me engano, 5 ou 6, lá nos slides que tem a lei de Ohm, tá? Bem, mas vamos nos ater aqui aos circuitos elétricos, entender como é que isso aqui funciona. Veja bem, a gente vai ter dois tipos básicos de circuitos elétricos, tá? As duas próximas aulas vão ser, a próxima aula vai ser circuito em série e depois a gente vai ver circuitos em paralelo, ok? Ah, mas hoje a gente vai ver um pouco do conceito geral. Ainda tem um terceiro tipo, que é um terceiro que une os dois, que une o conceito em série e o conceito paralelo, tá? É um circuito misto, tá bom? Bem, então a gente vai ter o primeiro circuito em série, a gente vai ver, ó, série por quê? Porque os equipamentos são ligados em série, ó. Veja que esse primeiro equipamento aqui, ó, o R1, eu liguei essa ponta do cabo nele e a saída dele, ela foi a entrada do próximo, certo? E a saída desse próximo aqui, ela foi a entrada do próximo, do terceiro. A saída do terceiro, ela é a entrada do primeiro. Então veja que fez um círculo aqui, ó, tá? Então esse aqui é o meu circuito em série. Eu digo que série porque eles estão em série, um ligado no outro, tá?
uma série, por exemplo, de filme. Qual que é a ideia de uma série televisiva? A série televisiva é o quê? Que o primeiro episódio, o final do primeiro episódio, ele dá início ao segundo episódio, não é isso? E assim sucessivamente, assim até o final da série. É a mesma ideia aqui, tá? Então, o final de um eu começo com o outro, tá? Sempre vou fazendo de forma sequencial. Um outro método de interligação de circuitos elétricos é o circuito paralelo. Veja agora a diferença. O paralelo eu tenho aqui o nosso condutor principal, certo? Esse condutor principal, ele vai passar, né, circundando todos, e eu vou ter os meus equipamentos, ó. Veja que eu estou ligando em paralelo, por quê? Porque esse aqui, ó, ele está paralelo com esse, ó, certo? Veja que eles são equipamentos que estão ligados em paralelo, ó. Como assim, professor? Paralelo. Veja bem, se eu tiver esses equipamentos aqui, os três equipamentos, e em belo momento eu desliguei aqui o R2, né? Se eu desliguei o R2, veja que o meu circuito continua funcionando. Eu apaguei só esse cara aqui. Então a gente apagou. Veja que o nosso circuito ele é para continuar funcionando. Tá? Esse aqui é o circuito paralelo, que as coisas estão paralelamente, né? Os nossos dispositivos estão em paralelo, um do lado do outro. Tá? Então são esses dois circuitos. Veja bem, se eu fizer essa mesma coisa aqui, ó, do circuito em paralelo, fizer aqui do nosso circuito em série, vamos ver o que, que vai acontecer. Ó. Quando eu fiz isso aqui, cadê a minha ligação do R1 para o R3? Não existe mais. Tá? Então, como aqui é em sequência, se eu eliminar um elemento, eu perco todo o resto. Um exemplo de um circuito em série. Todos vocês já montaram a árvore de Natal, né? Pelo menos a maioria. Então, na árvore de Natal você tem lá aquele pisca-pisca, e se você observar, se um LEDzinho queimar, daquele cara que queimou para frente ele não pega mais. Por quê? Porque eles estão ligados em série. Né? Aquele circuito ali é ligado em série. Ok? Então, se uma lâmpada, você tirar uma lâmpada, a da frente não funciona. Já o paralelo é o que a gente utiliza em casa. E veja, se eu desligar a minha lâmpada aqui do quarto, a do outro quarto vai funcionar também. Tá? Essa é a ideia bem básica. Nós vamos estudar cada um desses aqui nas próximas aulas. Tá? Aqui um exemplo, ó. Mais um aqui de circuito em série. Veja que uma lâmpada está ligada na outra. Se eu simplesmente cortar essa lâmpada aqui, ó, eu não tenho mais alimentação, a não ser que eu venha puxar o fio direto para cá, porque a alimentação está aqui. E no paralelo, ó, se eu simplesmente cortar esse cara aqui, veja que os fios estão ligados aqui, ó. Ok? Certo. Então, um circuito bem simples que a gente vai ver, esse aqui é o que a gente geralmente vai fazer lá no laboratório. Todos os anos, esse aqui é o primeiro circuito que vocês vão fazer lá, tá? Assim que a gente voltar. O circuito simples, veja, eu vou ter primeiro olhem primeiro para esse circuito aqui. Para esse primeiro aqui. Ó. Por que está falando desse primeiro circuito? Eu vou ter aqui minha alimentação, ó. Vou ter um interruptor, uma chavinha aqui liga, desliga, e eu vou ligar a lâmpada. Tá? Então, ó, positivo. Lembrando, isso aqui foi uma questãozinha lá do. Alguém até me perguntou lá no fórum ou foi no grupo. Perguntou, professor, a questão da força do eletroímã puxar ou repulsar um elemento, né? O que é aquilo? Aquilo é porque, veja bem, que nesse tipo de circuito que nós estamos estudando, que são as correntes contínuas, né? Eu sempre vou ter a corrente na mesma direção. Então, a direção sempre vai sair do polo da pilha, vocês vão observar que a pilha tem um mais e um menos. Ela sempre vai sair do positivo, percorrer todo o circuito e chegar no negativo. Tá? Então é por isso. Aí se você pegar no eletroímã, por exemplo, e fizer o contrário, né, colocar essa pilha virada para cá, o que, que vai acontecer? Os elétrons vão andar de modo inverso, e aí isso é que vai fazer a repulsão ou ele atrair os elementos. É a direção que os elétrons vão percorrer naquele circuito. Tá? Esse circuito aqui é o circuito que vocês fizeram aí
no eletroímã de vocês, tá? Tirando que vocês não fizeram o interruptor, né? Então vocês fizeram um circuito mais simples ainda, sem interruptor. E aqui no lugar da lâmpada, lembra que eu falei para vocês que a gente vai estar trabalhando sempre com resistências, né? Resistências são os elementos que vão resistir. Aqui é uma luz, uma lâmpada. Lá no exemplo de vocês era um eletroímã, né? Aqui o que vocês fizeram foi um eletroímã. Então, um eletroímã. Beleza. Aqui já tem um circuito que a gente já consegue ver em casa. E veja bem, foi passado aqui, ó, esses dois cabos aqui, ó, esse e esse aqui, eles são dois cabos que vão estar passando ali a energia, né, fase e neutro, a gente vai ver isso mais na frente também. E os equipamentos são ligados nele, ó. Eu tenho aqui essa tomada que está ligado ao ventilador, nós temos essa outra que está ligada ao chuveiro, as duas lâmpadas e etc. Então aqui veja, se eu vim aqui e desligar esse chuveiro, todos os meus outros equipamentos continuarão funcionando, certo? Por quê? Porque eles estão ligados em paralelo. Eu simplesmente tirei esse cara, mas a minha alimentação continua, tá bom? Então, continuando aqui, vamos lá. Certo. Aqui é um circuito residencial, pessoal. Circuito residencial, esse aqui a gente vai fazer um bem simples também no laboratório, de como é que funciona um circuito residencial. Mas é basicamente isso, eu vou ter o, os fios passando, né? As lâmpadas, os interruptores, ó, light switches, aqui é os interruptores, e esse aqui é um esquema de um circuito elétrico que vocês vão ter aí na casa de vocês, tá bom? Aqui é um pouquinho mais complexo, ó. Aqui ele já vem a tomada, tem aqui um elemento muito importante que a gente vai ver também, que é o quadro de distribuição, certo? No quadro de distribuição, toda a minha energia vem para dentro de casa e começa a ser distribuída pelos equipamentos, tá? Depois, aqui tem um exemplo também de um disjuntor. Esse aqui eu já até mostrei para vocês lá quando a gente estava vendo os equipamentos básicos, né? Então a gente vai ter aqui um disjuntor. Esse disjuntor ele vai vir aqui da chave da rede, ó. Veja bem, aqui é a minha rede. Isso aqui são os fios que está chegando lá da Energisa. Toda hora ele faz esse quadrado. Então, aí aqui eu vou pegar o quê? Do disjuntor, aqui no caso, peguei uma fase e um neutro, né? A fase e o neutro, liguei nele e a partir daqui eu começo a ligar as tomadas de casa. Liguei uma ponta, uma outra, fase, neutro e liguei os fios aqui da minha tomada, certo? E aqui tem a nossa tomada tradicional, fase, neutro, terra. Isso aqui eu já mostrei para vocês já como é que funciona esse cara aí. Bem, o circuito residencial, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Hoje, isso aqui a gente também já fez em aula prática, então eu mostrei para vocês o básico. Então aqui eu vou ter, aqui ó, é até onde chega na concessionária. No nosso caso aqui no Tocantins, é a Energisa, né? Então aqui eu vou ter o medidor, que é o relógio tem o seu aterramento. Depois a gente vai ter o quadro de distribuição, que é aquela caixinha que está lá na porta de vocês, que tem alguns disjuntores lá dentro. O que que vai fazer esse disjuntor? Ele vai criar vários mini circuitos dentro da sua casa. Para quê? Para não sobrecarregar o circuito geral. Porque hoje é comum que a gente tenha vários eletrodomésticos, vários equipamentos elétricos, né? Então, para não sobrecarregar a rede, se utiliza vários mini circuitos. Então, veja, nesse exemplo aqui, ó, foi feito esse primeiro circuito aqui, ó, o circuito 1, ele está sendo ligado à parte de iluminação. No circuito 2 são as tomadas da casa. O circuito 3 já ligou alguns equipamentos um pouco mais potentes, que já saiu das tomadas, que aqui é o chuveiro elétrico. Depois, no circuito 4 um outro equipamento também que consome muita energia, né? Demanda de muita carga. Depois a gente poderia ter o quarto aqui, que seria para os ar-condicionados, né? E assim sucessivamente. Então esse aqui já é um quadro mais comum de se ver hoje em dia em circuitos residenciais, tá? Beleza. E aí a gente vai ter esse quadro de distribuição, que veja que aqui é uma foto de um quadro de distribuição real, onde ele chega aqui, ó,
Aqui, pelo que eu estou imaginando, aqui está chegando esse aqui são dois equipamentos de proteção. Esses aqui não são ligados nada nesses dois, é só proteção da rede. A rede deve estar chegando nesse equipamento aqui, nesse disjuntor, e daqui ele é distribuído por esses outros. Então nessa casa deve ter uns três mini circuitos, né? Esse aqui está bem parecido com um quadro de distribuição de energia solar, mas a ideia é essa aqui. Eu vou ter vários disjuntores e cada um com um determinado circuito. E como é que funciona isso de modo global? Veja bem, a gente vai ter a estação geradora, que é a hidrelétrica, certo? A nossa energia aqui deve vir lá de Tucuruí ou deve vir também de Lajeado. Eu imagino que seja de Tucuruí a nossa energia. Ou de Estreito, não sei. Então, estação geradora, lá na usina. Depois nós temos um transformador que vai elevar a tensão. Ele eleva a tensão para o que a gente chama de alta tensão e vai passar pelas linhas de transmissões. Se você for observar quando estiver viajando, você vai ver às vezes tem alguns lugares que tem uns portes gigantescos com os fios muito grossos ali. Aqueles fios eles são para transformar energia, para levar energia em alta tensão. Depois a gente vai estudar, não nesse curso a gente não vai chegar a estudar essa questão de alta e baixa tensão, tá? Mas ele vai levar para alta tensão por alguns motivos, principalmente motivo de economia, e aí faz a transmissão dessa rede, certo? E existem os consumidores que a gente chama de consumidores de alta tensão aqui, né? Que aqui são pessoal, usinas, por exemplo. A energia passa e chega lá numa companhia Vale, numa indústria grande, e ele já demanda de uma alta tensão, porque lá são equipamentos muito grandes, etc. E aí vai ter o nosso caso, aqui para casa, que a gente vai ter um transformador de baixa tensão, certo? Esse transformador de baixa tensão ele vai trazer dessas altas tensões, dessas energias que passam, que estão sendo geradas, e vai transformar para a nossa casa, que a gente utiliza o quê? 110, 220, não é isso?